Agora saindo mais da introdução, saindo mais daquela base inicial, é o momento em que vocês vão abrir o seu VS Code, vão criar um novo arquivo chamado listas.html, e o Chrome do lado, e vocês vão me acompanhar enquanto nós vamos aprendendo mais sobre listas. Eu vou mencionar algumas tags nesse módulo, que são geralmente as que as pessoas têm mais dificuldade, e eu vou discorrer, detalhar elas mais para vocês, o seu potencial, o que podemos fazer com elas. E nesse primeiro encontro, listas foi o escolhido. Então, com o seu VS Code aberto, vamos dar início utilizando HTML5 para criar a estrutura para gente e vamos nomear como listas HTML. No head, no momento, não vamos utilizar nada, mas no body, sim. Escrevendo o nosso código, vamos começar com o título. Exemplos de listas em HTML. Vamos começar com listas não ordenadas. Se eu salvar assim, ele vai salvar como um texto normal, ele vai ficar abaixo do exemplo de listas em HTML como se fosse um parágrafo, do tamanho da letra de como se fosse um parágrafo, só que não vai ser um parágrafo. Então, o que eu quero com isso é definir que daqui para baixo, até que eu escreva outra coisa semelhante a isso, será apenas listas não ordenadas. Para isso, eu utilizo geralmente um comentário. Selecionando a linha, eu posso selecionar Ctrl e barra, e ele vai comentar. Esse comentário, ele não vai aparecer em tela, mas vai servir para que nós consigamos ter aquele norte. Ah, então aqui nesse trecho a gente está falando sobre lista não ordenada. Isso é um conceito utilizado, é um conceito que você vai utilizar se você for um desenvolvedor, se você for entrar na área de programação, você vai utilizar muito. Então, vamos lá. Listas não ordenadas. Vamos começar com o H2. Nosso primeiro exemplo. Listas não ordenadas. Vou aceitar a sugestão. Um parágrafo. Exemplos. Exemplo. E vamos começar. Um L. Um LI. Aprender HTML. Aprender CSS. E aprender JavaScript. Se vocês não conseguirem me acompanhar enquanto assistem o vídeo, eu vou deixar todo esse código de cada uma das aulas em um link para vocês acessarem e copiarem para vocês estudarem posteriormente. Então esse é o exemplo de lista não ordenada que nós já nos deparamos anteriormente, já vimos isso antes. Só que eu preciso relembrar ela para vocês porque futuramente nós vamos utilizar ela de uma maneira um pouquinho diferente. E agora, listas ordenadas. Listas ordenadas. Listas ordenadas, exemplo e listas ordenadas. Listas ordenadas nós utilizamos o OL e não o UL, porque nós não queremos que ela não tenha ordem, nós queremos que ela tenha ordem. Quando ela só tem um pontinho, não dá para diferenciar quem vem antes e quem vem depois. Vamos planejar conteúdo, criar design, criar conteúdo, publicar conteúdo, concluir. Isso eu tô tirando da minha cabeça, são apenas exemplos, tá?
Você não precisa colocar a mesma coisa que eu, você pode utilizar os seus próprios. Então vamos lá, essas 2 nós já vimos. Agora entram as variações do que a gente pode fazer com as listas ordenadas. Com as listas não ordenadas não conseguimos fazer sim algumas coisas, mas não muito, porque não tem ordenação nela. Já aqui conseguimos alterar bastante e utilizarmos de várias formas. Por exemplo, eh, exemplo de lista com números romanos. O L, O L, L I, introdução, metodologia e conclusão. Por enquanto, não vai mudar muito, não muda muito lá de cima. Só que, para fazer esse exemplo de listas com números romanos, nós, como não ainda estamos utilizando o CSS, vamos utilizar uma propriedade, o atributo, que se chama type igual type igual a i e virar logaritmo romano. Agora eu não queria dessa forma, eu queria que fosse com letras A, B, C. Então, como é que eu posso fazer isso? Vamos reaproveitar e alterar aqui para letras. E em vez de ser type I, type A. Se eu quiser que as letras sejam maiúsculas, eu só preciso alterar a propriedade para um A maiúsculo. O que podemos mais fazer com isso? Tá, a gente também consegue alterar a ordem, para que a gente não necessariamente comece pelo um. Então, aproveitando, não sei se copiou, copiou? Não, agora sim. Exemplo com ordem diferente. Dessa vez, o type não vai ser A. Na realidade, nós vamos utilizar outra propriedade, que se chama start. Comece na terceira posição. Dessa forma, o exemplo da lista vai começar na terceira posição. O conteúdo não vai mudar, tá? O que vai mudar é apenas a ordenação, porque o que nós estamos tratando é de fato a lista, é a ordenação da lista. Aqui eu também poderia utilizar a outra propriedade, type A. E agora ela começa pelo C, porque é a terceira posição do alfabeto. Ou números romanos. Então, são isso coisas bem simples que podem ser úteis, muito, muito úteis futuramente. Vamos lá, o que mais a gente pode fazer? Podemos fazer uma lista, exemplo de lista, com ordem decrescente. O L, L I, publicar, conteúdo, criar conteúdo, não faz sentido. Publicar conteúdo, revisar conteúdo, concluir. São só exemplos. E diferente de todas as outras 2 propriedades, atributos que utilizamos, vamos utilizar reverse. E nós vamos reverter a ordem, e dessa vez ela vai começar de ordem decrescente.
Também podemos utilizar todas as propriedades aqui. Se eu quiser que comece com 7, por exemplo. Então, é mais ou menos isso que conseguimos, de fato, manipular as listas ordenadas. As não ordenadas, eu vou te mostrar como fazer alguma coisa ou outra, mas elas geralmente não possibilitam que a gente faça muita coisa. São só pontos, não dá pra gente organizar tanto assim. Dá pra gente encadear esses pontos em subtópicos. Então, vamos vamos fazer uma lista um pouquinho diferente de todas as outras que a gente já fez. Dessa vez, ela vai ser aquela lista de definição. Como é isso? Vamos lá. Primeiro, ela é listas de definição. Ela se trata de um conteúdo diferente. Definições. H2, listas de definições e exemplos de listas de definições. Como funciona? Vocês notam que eu já estou utilizando uma tag que eu não utilizei anteriormente. De fato, essas tags não foram utilizadas anteriormente, porque a lista dela é um pouquinho diferente. Ao acessarmos aqui a documentação, o DL engloba uma lista de pares de termos e descrições. Um uso comum para esse elemento é para implementar um glossário ou exibir metadados. Vamos mostrar em exemplo em tempo real. HTML. HTML tendo como definição linguagem de marcação utilizada para estruturar páginas web. E essa é a ideia de listas com definições. Nós temos aqui o tópico e a sua definição abaixo. Nós podemos duplicar CSS, linguagem de estilização, utilizada para estilizar páginas web, e JavaScript, linguagem de programação, utilizada para interatividade, hum, para adicionar interatividade às páginas web. Eu acredito que esses 3 exemplos já estejam de bom tamanho. E nós conseguimos ver como já começa a ficar interessante. Nós ainda podemos fazer algo bem interessante, na minha opinião, que é combinar as listas, tanto listas ordenadas quanto as listas não ordenadas. Como é que a gente consegue fazer isso? Combinações das listas ordenadas e não ordenadas. Como podemos fazer isso? Vamos pensar aqui no exemplo. Hum, Vamos pensar num ambiente em que nós estamos construindo um projeto. Um projeto em HTML, CSS e JavaScript. Como podemos criar essa lista? Vamos começar com a URL, depois um LI, preparar o ambiente. Depois desse LI, já vamos entrar logo em um L. O L, depois do L, LI
instalar o navegador. Não, um VS Code. Configurar o VS Code. Hum, vamos ver como é que tá ficando. Vocês já viram que é uma lista ordenada com subtópicos diferente daqui, que seriam as listas principais. Esses são meio que subtópicos. Vamos ainda mais longe. Vamos ver quais exemplos mais podemos utilizar. Depois do OL. Não, dentro ainda do OL, o que que a gente vai fazer? Acho que eu cometi um erro. Pois que tá assim. O LI devia estar englobando todo o L. Mas aparentemente não alterou nada. Mas agora tá na sintaxe correta. Vamos lá. Vamos abrir um novo agora LI e vamos criar o projeto. Criar o projeto. Vamos abrir o LI dentro do LI. Vamos abrir uma tag UL, depois uma LI dentro da UL e escrever HTML. Depois escrever CSS e por último escrever JavaScript. Integrar. Integrar com JavaScript. Por último, vamos publicar o projeto. Abrir um L, LI, validar código, enviar para o cliente. E podemos ver como é interessante essa combinação dos dois tipos de lista, tanto as listas ordenadas como as listas não ordenadas. Agora, exemplos práticos que de fato utilizamos na vida real em quase toda a aplicação. Vamos tentar criar um menu de navegação bem simples. Não vamos nos aprofundar muito nesse conceito. Vamos criar um menu de navegação. Como podemos fazer isso? Muito mais fácil do que vocês imaginam. Vamos combinar algumas tags. Então, menu de navegação. Vamos começar com um UL, LI, e dentro do LI vamos utilizar uma tag de link, A, indicando que ela é o nosso home. Por enquanto, não parece, de fato. Porém, quando nós inserimos o href, dizendo para ir para home, aí sim, parece diferente. Podemos colocar mais dois caminhos, home, about, isso seria um menu de navegação, para que o usuário conseguisse navegar na nossa página. Agora, por último, vamos criar um checklist. Acho que a gente consegue criar só com HTML. Vamos tentar. Checklist.
Criando checklist com HTML. Hum, como podemos fazer? Vamos utilizar um UL como a nossa lista, e dentro do LI nós vamos inserir um uma tag de input. Ela não vai ser do tipo texto, ela tem que ser do tipo checkbox. Vamos atribuir um ID para ela. Task. Esse ID não vai estar fazendo muita coisa, mas é apenas para que a gente organize e fique bem legalzinho de se ver. Hum, Geralmente esse ID a gente manipula ele ou no CSS ou no JavaScript. Aqui a gente já deixa com ID para que fique organizado com a visão que nós vamos ter futuramente quando começarmos a manipular o CSS de forma mais detalhada. Então, task 1, e abaixo dessa task, desse input, vamos adicionar uma label. A label task 1, estudar HTML. Olha aqui, temos uma task no checklist. Vamos adicionar mais. Vamos adicionar CSS e JavaScript. Conseguiram ver o que conseguimos fazer apenas com HTML, nem inserimos ainda CSS. E já conseguimos fazer pequenas interações com a nossa aplicação. Então, isso é o poder das listas e até onde nós conseguimos ir com elas. Existem mais variantes, nós conseguimos. Na real, depende da criatividade do desenvolvedor. Então, cabe a você. O código dessa aula vai ficar em um link abaixo. Caso você não tenha conseguido acompanhar, o código vai estar em um link abaixo. Você pode acessar o link e copiar para o teu editor de código fonte e estudá-lo.